Olá, meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E eu espero que nesse dia você esteja desfrutando de benesses incríveis do nosso Senhor e tenha sido abençoado cada vez mais, né? Que sua vida, sua família, sua casa e todos os seus sejam guardados e grandemente abençoados pelo poder de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, eu lhe peço que você se inscreva, divulgue, compartilhe, dê like, faça comentários. Isso é bom, que enriquece esse conteúdo cada vez mais e enriquece o canal. Hoje a pergunta que não quer calar é a seguinte: Deus se arrepende? Eu incansáveis vezes já vi pessoas repetirem que Deus se arrepende, que Deus se arrepende, Deus se arrependeu disso, Deus se arrependeu daquilo. E hoje nós vamos ver que tipo de termo existe nos originais hebraicos para definir esse tal arrependimento de Deus. Primeiro eu quero dizer que para a gente fazer uma leitura da Bíblia, uma leitura rica e uma leitura edificante e uma leitura que realmente desanuveie a nossa mente, que nos traga conhecimento, é necessário que a gente tenha uma habilidade para fazer pesquisas na língua original que a Bíblia foi escrita. Hebraico, grego, aramaico, isso é importante, porque aí, a partir daí, você e eu começamos a entender melhor os textos da Bíblia e fazer uma interpretação correta sobre o que ela realmente está dizendo. Então a Bíblia diz que Deus, em Gênesis 6:6, né, Deus se arrependeu de ter feito um homem, aquela questão lá do dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio para destruir e dizimar a humanidade. E em Números 23:19 diz que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então há contradição na Bíblia. Como é que nós podemos entender a palavra? Primeiro de tudo, eu quero dizer que há uma figura de hermenêutica que é chamada de antropopatismo. O antropopatismo é quando as pessoas atribuem sentimentos humanos em sentimentos divinos, né? É quando a pessoa diz que Deus ficou triste, Deus chorou, que Deus se angustiou, que Deus se irou. Em Deus não existe nenhum desses sentimentos, né? Por isso que existe a figura de hermenêutica chamada antropopatismo, que é quando a Bíblia diz que Deus ficou triste, que Deus se irou, que Deus ficou nervoso, que Deus, né, tomou decisões assim bruscas de ódio, de ira. A gente não pode levar isso ao pé da letra, porque essas figuras de hermenêutica nos ajudam a entender o texto e não deixar a gente confuso. A outra figura de hermenêutica é chamada de antropomorfismo. Antropos é homem, morfo é forma. Então, no antropomorfismo, as pessoas atribuem figuras humanas a figuras divinas, formas humanas a forma divina. Aí começa a dizer que a mão de Deus se estendeu, que o ouvido de Deus estava aberto, que os olhos de Deus estão atentos. E Deus é espírito, e a gente não entende qual é a forma de Deus. Então, quando a Bíblia fala de formas, é porque o homem resolveu colocar a sua visão, né? A sua visão pessoal, o que ele vê do outro ou dele mesmo, ele costuma atribuir a Deus, porque acha que Deus é assim. E na verdade, Deus pode não ser assim. E Deus não é assim. Então há textos na Bíblia que vão falando que parecem ser contraditórios, mas que na verdade não é. Isso é só figuras de linguagem. Agora, tem também a questão da interpretação da língua original para as outras línguas, né? Para nosso idioma, por exemplo, o português. Existem as interpretações, então, do original para a nossa língua, né? Quando a Bíblia diz Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus se arrependeu de ter feito o homem, não quer dizer que Deus sofreu esse tipo de arrependimento que a gente tem. Porque um Deus que se arrepende, então a gente não pode servir a um Deus desse que se arrepende, porque de repente ele pode se arrepender até de ter feito bem para nós e acabar nos fazendo mal. E Deus não é assim, só se arrepende quem erra, só se arrepende quem peca.
Só se arrepende quem comete sofismas, enganos. Só se arrepende quem comete atos errôneos. E Deus não erra. Então não é possível que Deus se arrependeu. Está na hora de nós todos amadurecermos e procurar não fazer essas interpretações equivocadas sobre os textos, né? E ficar achando que é aquilo mesmo só porque está escrito na Bíblia. Não, essas interpretações são equivocadas. E colocaram ali uma interpretação exegeta, né? Quem traduziu colocou uma interpretação que imaginou que ia esclarecer os fatos e acabou confundindo. Porque em um texto está escrito que Deus se arrepende, outro diz que Deus não se arrepende, então a Bíblia é contraditória. E na verdade não é só o que imagina-se. Então, o texto hebraico para definir que Deus se arrependeu é Vainachen. Vainachen. Vainachen é um texto hebraico que quer dizer consolo, que quer dizer respirar fundo, que quer dizer dilatar as narinas, não é? Então, é um termo que quer dizer consolo. Por que consolo? Porque a palavra Noar, quer dizer consolo. E esse termo Vainachen vem da raiz Noar, que é Noé. Em Noé, Deus viu consolo. Em Noé, Deus teve consolo. Olha outra linguagem antropopática aí. Em Noé, Deus viu consolo. Em Noé, Deus teve consolo. Então, o texto que diz se arrepender, e todos os textos de que Deus se arrependeu na Bíblia, se você fizer uma pesquisa, vai ter lá Vainachen, que quer dizer consolar-se. Ou, nesse caso, respirar fundo, né? O termo é esse, respirar fundo. Vainachen. Não é que Deus se arrependeu. Outros dizem, Deus apenas se entristeceu. Mas não há uma linguagem que a gente possa definir no que Deus sentiu. Não existe uma linguagem. Porque o que quer que digamos, o que quer que nós venhamos falar, que Deus sentiu, ainda podemos estar equivocados. Porque Deus é diferente de nós. Deus não é como homens. Deus não sente como a gente sente. Deus não vê como a gente vê. Os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, a ideia de que Deus se arrependeu nesse texto de Gênesis 6 é Vainachen, que quer dizer respirar fundo. A tradução melhor é essa, embora seja também consolo. Eu até anotei aqui, embora seja consolo, né? E respirar fundo, como eu já falei, dilatar as narinas, né? É o texto que quer dizer o Vainachen hebraico para o arrependeu-se que colocaram aí. Então, Deus não se arrepende. O texto de Números 23:19 está bem claro dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Esse texto é claro, Deus não se arrepende. Arrependimento em hebraico é shuv. Shuv é uma palavra que quer dizer voltar atrás, é uma palavra que quer dizer se retratar, é uma palavra que quer dizer se arrepender em português. Então é o shuv hebraico. E o texto de Gênesis 6 não tem shuv, Deus não se arrependeu com esse texto aí, shuv. Deus vainachen, Deus respirou fundo, porque ele viu a humanidade que ele criou, que ele construiu, que ele fez se perder, se envaidecer, se enveredar pelo caminho do pecado, da prostituição, da lascívia, do engano, do erro, da mentira, não é? Dos folguedos da vida. Essa humanidade se estragou completamente. Então Deus respirou fundo, e ao passo que respirou fundo, também sentiu consolo, porque viu Noé fiel, justo, verdadeiro, homem íntegro que estava vivendo sobre a terra. Então, fica essa dica: Deus não se arrepende. Quando se fala aí que Deus se arrependeu, pode ir fazer a pesquisa no hebraico que você vai achar a palavra vainachen, que não é o shuv, não é se arrepender. Que Deus te abençoe e te guarde e te guie em seus caminhos. Eu sou sucinto aqui, meus irmãos. Eu falo pouquinho, falo apenas o necessário para que as pessoas compreendam,
mas porque eu não quero me atardar, nem quero deixar o vídeo muito longo, senão eu ia falar aqui de vários textos, mostrar vários textos, mostrar o texto hebraico como é, direitinho, passar tudo para vocês verem, mas vocês me entenderam. Eu estou sempre sendo sucinto demais e sempre sintetizando os vídeos, encurtando, para não ficar muito longo, para você ficar assistindo e se estressar, se cansar e desistir de assistir o vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Nunca mais diga que Deus se arrependeu, porque Deus não se arrepende. Deus é justo, é santo, é íntegro, é poderoso, é maravilhoso, é superior, é eterno, é sábio. Deus é a sabedoria, Deus é o maioral, Deus é o Altíssimo, o glorioso, o todo-poderoso, e não se arrepende de jeito nenhum. O que Deus faz está feito, o que Deus faz já sabia porque, ele já sabe por que ia fazer, ou por que vai fazer, ele conhece todas as coisas. Tenha um bom dia, que a paz de Deus seja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.